Lugares inusitados, perigosos ou até mesmo paradisíacos, porém fora do eixo tradicional do turismo. Destinos que não seriam sua primeira opção de viagem. É para onde nós vamos. Explorando suas histórias, curiosidades e encarando desafios a cada instante. Esse é o nosso objetivo. Eu sou Ricardo Maluf. Eu sou o Henrique Mendel e este é o Destino em Comum. No episódio anterior, nós estivemos em um dos locais mais tristes do mundo, nos campos de concentração de Auschwitz e Birkenau, no sul da Polônia, onde podemos ver documentos, fotos e pertences pessoais das milhares de vítimas do Terceiro Reich. Para encerrar essa temporada, viemos até Berlim, onde pudemos conversar com pessoas a respeito de crimes durante a Segunda Guerra e ver pessoalmente locais que foram importantíssimos durante e após a ocupação nazista. Além, é claro, de aproveitar um pouco da efervescência cultural da cidade. Viemos direto de Cracóvia, em uma viagem de mais de 14 horas. Assim que chegamos a Berlim, fomos direto para o Museu do Holocausto, onde estávamos sendo aguardados pelo Sr. Andreas Sander, curador do museu. O Museu do Holocausto fica exatamente onde ficava o quartel-general da temida SS, no período de ocupação nazista. Atualmente, só restam alguns poucos indícios do subsolo do antigo prédio onde funcionavam celas de tortura de prisioneiros. Este museu é de uma importância incrível, pois ele existe única e exclusivamente para manter viva a história das atrocidades e crimes de guerra cometidos pela polícia nazista. Neste terreno, também fica o maior pedaço preservado do Muro de Berlim, mantido como memória viva de uma cidade dividida em função da guerra. Vou tirar o casaco, tá quente aqui dentro. Well, shall we start here? Sure. We can start with you showing Well, I tell us something and- about the topography of terror. Yeah? Okay. Well, the foundation topography of terror starts with this project in 1987. When you have a look around, you can see this historical place. On this site were seated the most important agencies of the Nazi terror system. It was here where the Gestapo headquarters were seated, the leading offices of the SS, and at least the so-called Reich Security Main Office. It's an umbrella organization for the Gestapo, the Secret State Police, the Criminal Investigation Police, and the Secret Service of the SS. And these institutions were responsible for all big mass crimes committed by Nazis, by Nazi Germany, in Germany and during the Second World War in all occupied countries. You know, the buildings where these institutions were housed are not still standing in our days. Well, I don't know whether it's possible to show it in a film. Here you can see the historical situation of the buildings, you know. It was here where the Gestapo headquarters was seated, you know. On this building over there, the leading offices of the SS, and here the Secret Service of the SS. And we are now standing round about here. You know, we are standing on the area where the Gestapo building was. You can see the situation at the end of the war. This is the headquarters of the Gestapo. You know, the Gestapo building. You can see it is damaged, of course, but it's not destroyed during the war, you know. But the Gestapo building, you can see, is standing there as ruined, you know. And the point is that at the end of the war, nobody paid any interest in the building. You know, the Germans don't want to talk about Nazi time and the Nazi crimes, and they were looking ahead, you know, and not to the past, because many of them were in
were complice of the crimes, you know. This is the beginning of the exposition. It shows the time, January 1933, the year 1933, the time when Nazis get to power. And within a very short time, only some months, they transformed the Democratic Republic of Weimar into a dictatorship, you know. Many rights were abolished, the police was transformed, political opponents were persecuted, and also people out of racial reasons were persecuted. You know, the most powerful institution in this apparatus was the Gestapo, the secret state police. On one side, it was a political police, responsible for persecution of persons out of political reasons, you know, communists, social democrats, but also conservative people or people coming out of the cultural area, artists and so on, all people who were against the Nazis, you know, who were working against the Nazis. These old people who are moving here are Jews. Jews which go to deportation to the east, like the Germans told in that time, you know. They were the neighbors of all the others, you know. They were thrown out and brought to camps, for example, for example, to Auschwitz, other in concentration camps, you know. And later on, they were brought to extermination camps. But you must say that till the beginning of the 40s, you know, the first period of the war, when the German army was very successful, you know, the majority of the German people agreed to support the Nazis, you know. As at the when the Wehrmacht was more or less successful, you know, they began to build up a distance to the regime, but they don't move into resistance, you know. A distance, okay, yeah, but not resistance till the end of the war. So here you can see photos with men and women, and have a look at the people here, you know. That's a typical uniform of this man of the special command. You see old men, younger men, they are harmless, they are happy, friendly, kindly persons, you know, and all of them, once again, they have the families at home, you know, writing letters and so on. And the same persons have done or will have done the mass killings next day or the day before, you know. And I think that's a very important point to make clear. They are ordinary men, you know. And the question is, what kind of circumstances are necessary to make it possible that such a man became a mass murderer? What kind of political, of culture, of social, of psychological reasons are necessary to bring him to kill other women and childs, for example, even when he is a family father himself. No? Chegamos ao museu com o objetivo de compreender um pouco mais sobre a Gestapo, mas a verdade é que saímos de lá atordoados com tudo que aprendemos. Felizmente, existem fundações como essa, que mantêm viva a história para quem quiser presenciá-la. Durante o período em que a Alemanha ficou dividida, haviam 3 postos militares que controlavam a travessia entre os dois lados, sendo que o posto mais conhecido, justamente por ficar dentro de Berlim, foi o Charlie.
Era o único ponto que estrangeiros e membros das forças aliadas poderiam utilizar para atravessar a fronteira entre os lados oriental e ocidental. Por muitos anos, pessoas que tentavam fugir pulavam o muro, se arriscando e atravessando uma zona militarizada, conhecida como Corredor da Morte. Foram poucos os que conseguiram atravessar com sucesso. Uma das vítimas mais conhecidas foi o jovem pedreiro Peter Fetcher, que foi baleado dentro da zona militar, enquanto tentava alcançar o lado ocidental. Por medo mútuo, nenhum lado quis interferir, entrando na zona militarizada para prestar socorro. E por mais de 1 hora, Peter agonizou, até morrer em frente a centenas de testemunhas que nada podiam fazer. Atualmente, o Checkpoint Charlie não passa de uma maquete do que foi um dia, e as pessoas podem transitar livremente de um lado para o outro, tirar fotos com atores uniformizados ou mesmo olhar uma réplica do posto de controle. Há também um memorial contando a história da divisão do país, em homenagem às vítimas que foram mortas na tentativa de ir de um lado para o outro. Localiza-se no início de uma grande avenida a imponente Catedral Berliner Dom. Ela foi construída entre 1895 e 1905, mas sua origem remonta ao século XV. A imensa catedral sobreviveu a centenas de explosões e tiros que atingiram suas paredes durante a guerra, e olhando bem, ainda hoje é possível ver essas marcas. Logo ao lado fica o Altes Museum, o maior e mais importante museu referente à Grécia e Roma antigas. Entre eles fica o Lustgarten, ou Jardim das Delícias, como é conhecido em português. Uma bela praça que já foi palco de desfiles militares e atualmente é utilizado pelas pessoas para tomar um belo banho de sol e por músicos e artistas para se apresentar. Enquanto caminhávamos por uma das principais avenidas da cidade, a Unter den Linden, nos deparamos com uma feirinha de artesanato e bugigangas. Como já fizemos em outras cidades, entramos para dar uma espiada. É justamente nesses locais que vemos peculiaridades da cultura do país ou região. Impossível resistir. Ao longo do caminho que leva até o Reichstag, o parlamento alemão, ainda cruzamos com diversos artistas e músicos de rua, tocando os mais variados instrumentos. Este é o Reichstag, o parlamento alemão. O prédio foi construído originalmente no século XIX e ficou bastante danificado durante a Segunda Guerra Mundial, tendo sido alvo do Exército Vermelho por seu valor histórico e simbólico. Durante a década de 60 foi restaurado e no final do século XX recebeu uma cúpula de vidro e aço, em homenagem à cúpula original construída em 1894. Desde a reunificação e da transferência do governo para Berlim, voltou a ser a sede do parlamento. O prédio é aberto à visitação, então agendamos uma visita, principalmente pela vista do plenário do parlamento. Mas, como aprendemos ao longo de nossa viagem, nem tudo sai conforme o planejado. Quando estávamos na fila para acessar o prédio, fomos informados de que haveria uma reunião de governo no prédio, e eles iriam encerrar mais cedo o acesso de turistas, por motivos de segurança, e que deveríamos voltar no outro dia. Uma pena, pois era o nosso último dia na cidade. São imprevistos que acontecem. Nem sempre conseguimos seguir o plano conforme traçamos, mas tudo bem, fica para uma próxima vez.
Quando chegamos ao local onde fica o portão de Brandemburgo, presenciamos uma cerimônia que nos chamou muito a atenção. Diversas pessoas enroladas em bandeiras da Ucrânia, com velas no chão, formando o símbolo nacional, e o orador falando em ucraniano no centro de Berlim. Não era algo que esperávamos encontrar. Depois de presenciar o finzinho do evento, fomos perguntar para as pessoas o que estava acontecendo e qual a razão dessa cerimônia. Essa cerimônia ele estava explicando que foi em homenagem a 100 anos da Grande Fome, né, imposta pela União Soviética. Mas o que mais pode falar a respeito da gente? Pronto, eu acho que não há mais muito para falar. Foi para dar homenagem às pessoas que morreram imensa gente à fome na Ucrânia em 33, nos anos 33, 34, 32 e todos os anos já assim as pessoas acendem velas na janela e assim. Este ano também coincidiu com um ano do início da Revolução na Ucrânia no ano passado. Portanto, hoje é uma data mesmo muito especial. E como vocês veem essa posição da Rússia de querer invadi-las? Tem ucranianos que são favoráveis, que são pró-Rússia, mas a grande maioria das pessoas com quem nós já conversamos são contra. Sim, isso é verdade. Mas é assim, as pessoas que são pró, daquilo que eu conheço, atenção, porque eu não posso falar pelo todo o povo ucraniano, mas eu já vivi no leste da Ucrânia há 2 anos, tenho muitos amigos lá e tenho família lá. Por exemplo, dos meus amigos, que são pessoal jovem e educado, ninguém é pró-russo. As pessoas que são pró-russas ou são aqueles que acham que vão ter maior reforma, mas isso é povo já velho que acredita em tudo que come da televisão, ou pronto, as pessoas não de muito nível, digamos, elevado, que quase pela garrafa de vodka podem ir matar pessoas. O meu avô morreu aos 59 anos, passado 4 anos do Chernobyl, porque ele foi obrigado a ir à manifestação de 1 de maio. Ele foi obrigado, como era professor universitário, eles foram obrigados a ir e choveu. Estão a ver, 26 de abril aconteceu isso, o acidente, e 1 de maio ele vai lá e apanha com chuva. Ele depois disso ficou com imensos problemas de coração e morreu passado 4 anos. Realmente, encontrar a Olga, uma ucraniana, em Berlim, que falava português e cujo avô foi uma das vítimas de Chernobyl, foi algo que nos surpreendeu muito. O Memorial aos Judeus é uma área de 19 mil metros quadrados que consiste em 2.700 blocos de concreto, que variam de 20 centímetros a quase 5 metros de altura. Foi inaugurado em 2005 a um custo de mais de 25 milhões de euros. É aqui, nesse exato ponto, que passava uma parte do muro que dividia a cidade e o país. Um pouco mais atrás fica o portão de Brandemburgo, com sua quadriga no alto. Apenas como curiosidade, essa escultura foi tema de uma pesada discussão entre os lados oriental e ocidental, antes mesmo da construção do muro, pois durante a década de 50, quando foi removida para restauração, a posição dela foi invertida. Antigamente os cavalos corriam em direção ao lado ocidental, e após ser reinstalada pelos soviéticos, ela passou a apontar para o lado oriental.
Ainda estamos em novembro, mas há diversas feirinhas de Natal espalhadas pela cidade. Aproveitamos uma dessas na Potsdamer Platz para tomar um quentão, fazer um lanche e circular entre as pessoas, praticamente nos sentindo moradores locais, mesmo sem falar uma palavra sequer em alemão. Visitar Berlim foi surpreendente pelo conhecimento que adquirimos conversando com as pessoas. Mesmo não sendo um destino tão incomum, foi muito importante para que pudéssemos entender um pouco mais sobre o nazismo, a Gestapo e a forma com que os alemães encaram as atrocidades cometidas durante a guerra. É uma cidade incrível, com uma história conturbada e um futuro brilhante, com uma efervescência cultural impressionante. Ao longo desta jornada, nós aprendemos, enfrentamos desafios, convivemos com outras culturas, nos divertimos e vimos como que locais que não são a primeira opção de destino da maioria das pessoas podem se tornar tão interessantes e atrativos quanto os principais destinos turísticos. E por falar em desafios, nossa próxima aventura já está agendada. Será na África, onde iremos explorar toda a natureza selvagem que o continente tem para oferecer. Do alto do Monte Kilimanjaro, as savanas e planícies repletas de animais, inclusive passando pelas florestas de gorilas selvagens em Virunga, vamos vivenciar tudo o que for possível, passando pelos maiores perrengues para conhecer as belezas que este incrível continente tem a nos oferecer. Seja por lazer, para adquirir novos conhecimentos ou vivenciar novas experiências, independente da razão que for, existem milhares de destinos incomuns esperando para serem desbravados e que merecem uma visita. Quem sabe sua próxima viagem também não seja para um destino incomum?